Então eu vou abrir essa catequese com a parábola do joio e do trigo que Jesus fez, não é? E que está na palavra. Porém, nos nossos dias, no nosso tempo, esse joio está, digamos que, criando corpo, tomando espaço dentro da igreja de Jesus. Isso que eu estou fazendo aqui não é só uma catequese, não. É também uma denúncia, não é? Por isso eu peço a Deus a coragem de falar, porque eu sei que não é fácil. É difícil, é duro para mim que sou sacerdote falar uma coisa como essa. Pois bem, esse joio hoje, digamos que está dominando várias áreas da igreja. E o povo de Deus está confuso. Porque essa falsa igreja católica, essa igreja aparente, que não é o corpo de Cristo, mas o corpo do anticristo, está agindo, está falando, e as pessoas não conseguem entender. E fica aquela confusão, não é? Mas não é a igreja, calma lá. Hoje, nos nossos tempos, nós temos que observar tudo o que é dito e depois se perguntar: quem está falando é a Igreja Católica de Jesus ou é a falsa igreja que penetrou, que entrou dentro da Igreja Católica? Nossa Senhora diz assim ao Padre Gobi: o rebanho de Cristo está sendo dilacerado por lobos vorazes que se introduziram sob as vestes de inofensivos e mansos cordeiros. Olha o que Jesus fala no Evangelho dos falsos profetas. Eles virão até vós, disfarçados de cordeiros, mas por dentro são lobos. Entre esses, há alguns que ocupam lugares de grande responsabilidade, e por meio deles, Satanás conseguiu penetrar e atuar no próprio vértice da igreja. Os lugares de grande responsabilidade só podem ser ocupados por clérigos. Quem são os clérigos? Os homens consagrados, diáconos, sacerdotes, né, os presbíteros, os bispos, né, os cardeais. Então, esses são os que ocupam lugares de responsabilidade. Então, Nossa Senhora falou, né? Os lobos ocuparam um espaço de responsabilidade. E por meio deles, Satanás conseguiu penetrar na igreja. Nossa Senhora em La Salete. A igreja passará por uma crise pavorosa. A palavra é pavorosa, pavor. Papa Paulo VI, 72. Ele vai falar que existe um pensamento, uma corrente de pensamento na igreja, e essa corrente é tão perigosa que pode se tornar, né, maior no futuro. E aí vem Nossa Senhora em 1998 e diz que Satanás entrou na igreja por meio de pessoas que ocuparam lugares de responsabilidade. Pronto. Olha o passo a passo. Olha o passo a passo. Nossa Senhora avisa, o Papa denuncia, depois Nossa Senhora vem e confirma. Entraram na igreja de Deus, lobos, e estão ocupando lugares de responsabilidade. Clérigos. Essa é a falsa igreja que eu estou tentando explicar. Eu falei no início da catequese. A catequese de hoje é sobre duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é aquela que se mantém fiel a Jesus. A falsa é aquela que está trazendo um pensamento novo para dentro da igreja. E esse pensamento novo aqui não é no sentido de evangelizar, de aumentar a evangelização, a propaganda da fé. Não. É no sentido de mudar mesmo, de modificar, de destruir o que existe para construir uma igreja nova. Aí está o perigo, né? Então, cuidado. O que eu estou falando aqui é muito sério.
Muito sério. Quais são as características dessa falsa igreja? E aqui eu vou ter que falar de coisas bem claras. Primeira coisa, o antropocentrismo. O centro da religião é o homem e não o Senhor. Então, tudo que é feito na igreja é feito para o homem e não para Deus. Hoje o povo tem uma compreensão errada disso tudo. O povo pensa que as coisas que a igreja faz é pura e simplesmente para o homem. E não é. O primeiro objetivo da igreja é cultuar a Deus, é glorificar a Deus, é render glória. O que é que Jesus diz? O Pai procura adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Olha, preste atenção. Jesus não disse, olha, o Pai procura pessoas que façam projetos pastorais. Não. O Pai procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus. É glorificar a Deus. Padre, a missa é para quê? É para alegrar o povo? Não. A missa é para glorificar a Deus. A missa é um culto de louvor a Deus. Por isso, quando você for à missa, não fique procurando, não porque o padre A, o padre B, porque o ministério de música A, o ministério B, porque não. Onde o homem se torna o centro, Deus perde o espaço. A igreja existe para cultuar a Deus. A missa é um ato de louvor a Deus. Se o homem, se o padre, se o ministério do canto, se a pastoral litúrgica, se tudo isso se tornou centro, deixou de cultuar a Cristo. Deixou de louvar o Senhor. A igreja entra numa crise, como Nossa Senhora falou em La Salette. Então, o centro da igreja é Deus, não é o homem. O homem entra na igreja para se salvar, para pedir perdão, e não para se sentir bem. Por que é que eu estou na igreja católica? Existem milhares de religiões que me favoreçam, que favorecem o homem, que buscam o bem-estar do homem, que buscam o prazer do homem. Eu estou na igreja católica para salvar minha alma. Para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão dos meus muitos pecados e salvar a minha alma. Simplesmente para isso. Ah, eu vou na igreja para me sentir bem. Está no lugar errado. Está no lugar errado. O centro da religião católica é Deus. Estou indo para lá louvar a Deus. Não estou indo para lá para cultuar a mim mesmo. Para buscar o meu bem-estar. Cuidado. Outra coisa. A imanência no mundo é o segundo ponto da falsa igreja. O reino de Deus não se encontra na vida futura. A salvação significa a libertação do pecado social. Imagine. O que é pecado, padre? Pecado é aquilo que fere, né, o social. Pecado é a injustiça somente, pecado é a pobreza, pecado. Essas ideias estão reinando na igreja hoje. Então, o que é a salvação que Jesus veio oferecer? Não é a salvação da alma, o perdão dos pecados, não. O reino de Deus é aqui na terra. Quando todos os pobres se tornarem ricos, quando não existir mais doentes na fila do hospital, o reino de Deus chegou. Aí teve um bispo que disse assim, então o reino de Deus já chegou na Suíça. Porque na Suíça é muito difícil de ver um pobre na rua. Então o reino de Deus chegou lá. Lembre-se daquilo que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos perguntou, tu és rei? O problema do povo católico é porque o povo católico não lê a Bíblia. Por onde eu passo, eu digo ao povo, gente, toda missão que eu faço, toda novena que eu prego, né? Eu digo, gente, comprem a Bíblia e o catecismo e leiam. O povo não lê a Bíblia, o povo não lê o catecismo, vive na ignorância e é levado pelos lobos. E quando os sacerdotes
querem pregar a verdade, diz que o padre é doido, diz que o padre é maluco, diz que o padre está fora da igreja, que está fora da comunhão. Cuidado. Tenha conhecimento das coisas. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Atenção, atenção. O meu reino não é desse mundo. Ah, padre, mas no Pai Nosso a gente reza: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino não se trata de somente de imanência, não. É transcendência também. A plenitude do reino de Deus vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, com a parousia. Não é através do poder político, não. Tem muita gente aí achando que o reino de Deus se constrói através da política. Isso é mentira. Isso é uma falsa doutrina, isso é uma falsa igreja. Não é. Se você está pensando que o reino de Deus vai acontecer por meio da política, você está numa barca furada. Isso sim. Né? Então, a imanência, a salvação, essa coisa de confissão, de falar de inferno, de purgatório, não, isso ficou no passado. O inferno é aqui. Quando acontece a injustiça social, então é um inferno. Então, para que aconteça o reino de Deus, temos que vencer as injustiças, temos que proclamar a libertação do pobre, do oprimido. Essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Está entendendo, minha gente?